Olá, aqui é a professora Samara e vamos dar continuidade ao tema tratamento anaeróbio. Na aula de hoje nós vamos ver dois tipos de reatores anaeróbios, os digestores de lodo e os tanques sépticos. No caso dos tanques sépticos nós vamos entrar também na parte de dimensionamento. Sobre lagoas anaeróbias nós não vamos ver na aula de hoje, nós vamos ver mais para frente na aula de lagoas de estabilização, tá ok? Bom, então esses reatores, eles são sistemas convencionais. Vamos começar com os digestores anaeróbios. Aqui tem uma foto. Geralmente os digestores anaeróbios têm formato circular, são feitos em concreto armado e são tanques cobertos. A profundidade é bastante grande, varia de 7 até 14 metros, e só para vocês terem uma ideia, em diâmetro varia de 6 até em torno de 40 metros. A principal aplicação dos digestores anaeróbios é para o tratamento de lodo proveniente do tratamento da fase líquida, nas estações de tratamento de esgoto, lodo primário e também lodo secundário, ou seja, lodo proveniente do decantador primário e lodo excedente do decantador secundário. Por exemplo, são utilizados no caso dos sistemas de lodos ativados convencional. Dado o lodo de 6 a 10 dias, não dá tempo para que o lodo seja estabilizado no próprio reator de lodos ativados. Então é necessário que o tratamento do lodo, a digestão do lodo, seja feita lá no tratamento da fase sólida. Aí nesse caso se utiliza digestores anaeróbios. Além disso, além de possibilitar o tratamento do lodo, os digestores anaeróbios também são utilizados para o tratamento de certos efluentes industriais, indústrias de alimentos, por exemplo, que contenham efluentes com elevadas concentrações de sólidos em suspensão biodegradáveis. Sobre a classificação, os digestores anaeróbios são classificados em baixa carga ou alta carga, e podem ter 1 ou 2 estágios, como a gente vai ver. Sobre o digestor anaeróbio de baixa carga, é um reator bastante simples, parece muito com o tanque séptico, que a gente vai ver depois. Vejam aqui, ó, tem a entrada do lodo, nessa camada onde tem a digestão ativa. Esse sistema ele faz tanto a digestão do lodo quanto o adensamento. Então, assim que o lodo vai sendo depositado no fundo, ele vai sendo adensado, tá? Então ele vai ficando mais concentrado aqui no fundo. Vejam que a saída do lodo é pelo fundo, o lodo já digerido, que esse lodo aí tem que seguir para outra unidade do tratamento da fase sólida, que seria uma unidade de desidratação, que pode ser uma centrífuga, um filtro prensa, um leito de secagem, por exemplo. Nesses digestores nós podemos observar que tem 4 fases, então essa camada no fundo é a de lodo digerido, em cima fica a camada de digestão ativa, onde entra o lodo, acima aqui tem uma camada onde fica o sobrenadante, então seria o efluente, né, desse digestor. Para onde que vai esse sobrenadante? Ele vai lá para o início do tratamento da fase líquida, então ele volta para o início do tratamento, porque ele ainda contém uma quantidade significativa de matéria orgânica, então que necessita de tratamento. E a última fase, a camada superior, é a camada de escuma. Então, que o processo de digestão anaeróbia gera gases, né? E esse biogás, então, quando sobe, ele acaba arrastando esses sólidos flutuantes e que vão ficar depositados, então, nessa camada superior. Vejam que aqui tem a saída do biogás. Vejam o TDAH bastante elevado, de 30 a 60 dias. Então, esse tempo é necessário para que ocorra a digestão, a estabilização do lodo, já que não tem dispositivos no digestor para a retenção da biomassa. O TDAH acaba sendo igual ao tempo de retenção celular. Se necessita, então, TDAH mais elevado, então vejam que é um processo, é um digestor que necessita grandes volumes. Tá? Então, por essa razão, sua aplicação é mais para pequenas populações, tá? Devido aos grandes volumes necessários.
Já o digestor anaeróbio de alta carga, para possibilitar então menores volumes, menores tempos de detenção hidráulica, então aqui trabalha com TDH de 15 a 20 dias, aí são necessários dispositivos para mistura e também aquecimento. Então vejam aqui um misturador, então ele vai misturar esse lodo que está em digestão, isso vai aumentar a eficiência, e o aquecimento também tem esse objetivo, atuando principalmente na fase de hidrólise, tá? Que a hidrólise ela é bastante lenta a baixas temperaturas. Vejam que esse digestor, diferente do que a gente viu anteriormente, ele não possibilita o adensamento. Então, quando se utiliza o digestor anaeróbio de alta carga, tem que ter antes um adensador de lodo, tá? Porque aqui o lodo fica sendo misturado. Saída do lodo também é na parte inferior, vejam aqui a entrada, saída do biogás, como nós vimos no de baixa carga. Esse aqui também não tem meios para retenção da biomassa, então, consequentemente, o TDH é igual ao tempo de retenção celular. O que faz com que o TDH seja inferior é a utilização de mistura e aquecimento que possibilitam uma maior eficiência. E o digestor anaeróbio de 2 estágios e alta carga consiste em utilizar um segundo estágio para complementar o tratamento feito por esse digestor de alta carga. Então, claro que tem uma complementação dessa digestão do lodo, mas esse segundo estágio ele serve principalmente para estocar e concentrar esse lodo digerido. Vejam que somente aqui tem a saída de lodo. E aqui, então, possibilita a saída de um sobrenadante bem mais clarificado. Essa aqui é a configuração básica, mas algumas vezes esses digestores eles são projetados de forma idêntica, tá? São reatores iguais, um fazendo a digestão primária e o outro fazendo a digestão secundária do lodo. Aqui é a configuração básica do sistema de LOS ativados convencional. Aqui na parte de cima tem o tratamento da fase líquida e aqui embaixo o tratamento da fase sólida. Então vejam, sistemas de LOS ativados, tem o decantador primário, o reator decantador secundário, o lodo do decantador secundário e também do decantador primário, então necessita de um tratamento completo, incluindo a digestão. Então vejam que são utilizados 2 unidades de digestão, normalmente, um digestor primário e um secundário. Antes disso, esse lodo ele passa por um adensador. Vejam que o sobrenadante, tanto do adensador quanto aqui do digestor secundário, volta para o início do tratamento, tá? Na fase líquida. E o lodo proveniente, então, do digestor secundário, o lodo já digerido, ele ainda necessita de desidratação, tá? Uma unidade pode ser uma centrífuga, uma prensa, um leite de secagem, por exemplo. Depois ainda transporte e disposição final, que a gente vai ver tem várias possibilidades. Então, é disso aqui que a gente está falando, os digestores de lodo. Agora vamos ver sobre os tanques sépticos, vamos entrar também na parte de dimensionamento. Os tanques sépticos, eles são utilizados para o tratamento de efluentes, tá? Principalmente efluentes de origem doméstica ou esgotos sanitários. Então, aqui não é para o tratamento de lodo, mas sim de efluente. Os tanques sépticos também são chamados de fossas sépticas, mas eu considero que o termo mais adequado seja tanque séptico, tá? Então, procurem usar esse termo, tanques sépticos. São uma tecnologia muito importante para o nosso país, principalmente no que se refere ao tratamento descentralizado dos esgotos, de comunidades isoladas, principalmente, urbanas e também rurais. É uma tecnologia que já é muito utilizada no nosso país, devido à sua simplicidade, né? Simples de construir, simples de operar e também pelo baixo custo. Está presente em cerca de 15 milhões de domicílios, né? De acordo com a pesquisa de amostras de domicílios do IBGE de 2016. Então, é uma tecnologia bastante importante no nosso país. Qual que é a função do tanque séptico? Sedimentação dos sólidos, então as partículas pesadas, né, os sólidos em suspensão sedimentáveis vão sedimentar
vão constituir aqui o lodo de fundo e esse lodo ele vai ser digerido anaerobicamente. Já as partículas mais leves presentes no esgoto, elas vão flutuar e vão fazer aqui parte da camada de escuma. Então, aqui na superfície fica uma camada de escuma. Vejam que aqui tem defletores, então tem esses dispositivos de entrada e saída. Tem uma norma para isso que recomenda quais devem ser essas distâncias aqui, ó. Diferença de nível de entrada para saída, quanto de altura tem que ter esse defletor. Normalmente a gente utiliza, no caso de residências, com a própria tubulação, a gente faz esse formato aqui que permite a acumulação de escuma e permite a sedimentação adequada dos sólidos. Então vejam, essa tubulação ela não pode entrar aqui no fundo, né? Ela tem que ficar mais em cima. Se ela ficar mais aqui embaixo, se o esgoto entrar aqui embaixo, vai revolver esse lodo que fica sedimentado. Então o objetivo não é revolver esse lodo tem que ficar quietinho aqui no fundo. Da mesma forma, a escuma. Se não tiver esse dispositivo colocado adequadamente, a escuma não vai conseguir ficar acumulada, ela vai sair com o efluente, vai deteriorar a qualidade desse efluente. Então tem que ter muito cuidado com esses dispositivos de entrada e saída. Bom, então, sedimentação dos sólidos, acumulação da escuma e degradação anaeróbia no fundo do tanque. Então, esses são os processos que ocorrem. Então, essa degradação anaeróbia que ocorre no fundo acaba reduzindo o volume de lodo. No entanto, ao longo do tempo, esse lodo ele vai sendo acumulado dentro do tanque. Então, chega um momento que você tem que fazer a limpeza nesse tanque. Então, removendo tanto o lodo acumulado no fundo quanto a escuma. Então, dependendo do projeto, nós projetamos os tanques sépticos para terem uma limpeza anual, a cada 2 anos, podendo chegar até a 5 anos. Claro que se o intervalo de limpeza for maior vai ter que ser o volume desse tanque. Aqui algumas fotos da construção de um tanque séptico. Esse aqui era para 10 pessoas. Ele foi feito, vejam, em alvenaria. O mais comum é utilizar unidades pré-moldadas, unidades em polietileno também, ultimamente têm sido bastante utilizadas. Então você já compra pronto essas unidades. Tem que ter bastante atenção, verificar, por mais que você compre um tanque séptico pronto, tem que ter atenção com esses dispositivos que eu falei para vocês, de entrada e saída. Normalmente isso aqui não vem instalado, então tem que ter cuidado na hora de instalação para isso aqui ficar adequadamente conforme exige a norma NBR 7229 de 93. Porque muitas vezes o que acontece? O projeto é maravilhoso, né? Mas chega lá na hora da instalação e se coloca de qualquer jeito. Esses tanques que eu mostrei aqui nas fotos, eles são de câmara única, então normalmente se utiliza tanque séptico de câmara única, mas também podem ser utilizados tanques sépticos de câmaras múltiplas. Tá? Então lá na NBR vocês vão ver também tem orientações para o projeto de tanques sépticos com câmaras múltiplas, 2 câmaras ou mais câmaras. E lá na NBR também tem as recomendações de quanto tem que ser a profundidade útil e todas essas dimensões que eu falei para vocês, da colocação desses dispositivos de entrada e saída, desses defletores. Então, os tanques sépticos retêm sólidos por decantação do efluente, o efluente decanta, os sólidos sedimentam ou flutuam. Ocorre a degradação dos sólidos orgânicos, biodegradáveis, anaerobicamente, e acúmulo dos sólidos inertes, então esses sólidos inertes que vão sendo acumulados ao longo do tempo, então por isso que é necessário a limpeza periódica, normalmente a cada 6 meses a 2 anos. Em uma única unidade se consegue fazer a decantação e também a digestão. Ocorre também a remoção da DQO particulada, como os sólidos sedimentam ou flotam, os sólidos em suspensão, né? Junto com os sólidos, então, se remove parte da DQO que está no esgoto, na forma particulada. Orientações para projeto, construção e operação, tem na NBR 7229 de 1993. Como eu disse para vocês, são unidades, os tanques sépticos são unidades muito interessantes para o nosso país, devido à sua simplicidade e baixo custo. No entanto, a eficiência não é lá das melhores.
No que diz respeito à remoção de sólidos em suspensão, sim, varia de 20% até 90%. Óleos de graxa, 70% a 90%. Agora, no que diz respeito à remoção de DBO, essa remoção é bastante baixa, 30% a 55%. Então, é necessário uma unidade de pós-tratamento, tratamento complementar. Aí nós temos a NBR 13969 de 97, que traz várias possibilidades para pós-tratamento de efluentes de tanques sépticos. Tá? Então, depois vocês deem uma olhada já lá na NBR 13969, em uma outra aula nós vamos falar um pouco mais sobre ela. Então, essa é a NBR, que trata do projeto Construção e Operação de Tanques Sépticos, é de leitura obrigatória, vocês conseguem acesso pelo site do FSM, pela biblioteca, e também se vocês digitarem no Google NBR 722993, vocês vão ter acesso também a essa norma, ela está disponível. O projeto de tanques sépticos é bastante simples, vocês vão ver depois na NBR 7229. Consiste na determinação do volume útil e depois das demais dimensões. O volume útil é calculado por essa fórmula, 1000 mais N vezes, entre parênteses, CT mais KLF. Então, o volume útil é obtido em litros, N é o número de pessoas. Então, por exemplo, numa residência com 4 pessoas, se você vai dimensionar um tanque séptico, você coloca aqui no lugar de N 4. Ou unidades de contribuição. Depois a gente vai ver o que significa isso. C é a contribuição de despejos em litros por pessoa dia ou litro por unidade dia, que daí tem uma tabela para isso, com esses valores tabelados. T, maiúsculo aqui, mas seria o tempo de detenção hidráulica em dias, tem uma tabela com as recomendações. K é a taxa de acumulação de lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de acumulação do lodo fresco, também tem uma tabela para isso, para esses valores de K. E LF é a contribuição de lodo fresco em litro por pessoa a dia ou em litro por unidade dia, também na tabela 1. Então, assim como tem a contribuição de despejos, também tem a contribuição de lodo fresco por pessoa ao dia. Então, essa tabela é a mesma que está lá na NBR 7229. Contribuição diária de esgoto, que é o C, e lodo fresco, LF, por tipo de prédio ou de ocupante. Então, vejam, ó, prédio, ocupantes permanentes e residência. Aí tem a divisão entre padrão de residência, ó, padrão alto, padrão médio, padrão baixo. Então, vejam que quanto maior o padrão, maior se considera que seja o consumo de água e, consequentemente, a contribuição de esgotos. Aí temos aqui também, ó, hotel, 100 litros por pessoa dia. Alojamento provisório, 80 litros por pessoa dia. No caso de ocupantes temporários, ó, fábrica em geral, escritório, edifícios públicos, escolas, bares, restaurantes, cinemas, sanitários públicos. Então, temos valores para contribuição de despejos em litros por pessoa dia e a contribuição de lodo fresco. Então, vejam que aqui, ó, para residência, hotel, alojamento, é 1 litro por pessoa dia. No caso de ocupantes temporários, esses valores são menores. Essa é uma outra tabela, que também está lá na NBR 7229, tabela 2, período de detenção dos despejos por faixa de contribuição diária. Esse período de detenção é o tempo de detenção hidráulica recomendado, tá? Daí tem aqui em dias ou horas. E a contribuição diária é a vazão, em litros por dia. Então, por exemplo, digamos que você vai projetar um tanque séptico para uma residência de 4 pessoas. Então, a contribuição diária, digamos que seja de 600 litros por dia, no total, né, para a residência. Então, qual que vai ser a faixa? Essa aqui, né, até 1.500 litros por dia. A recomendação é que o tempo de detenção hidráulica seja de 1 dia. Então, é esse o valor que a gente vai utilizar, que vai entrar lá na fórmula para o cálculo do volume útil do tanque séptico. Então, vejam que tem diferentes valores de tempos de detenção, conforme a contribuição diária. Nessa tabela, então, tem a taxa de acumulação total de lodo, K, em dias. Esses valores todos aqui são dados em dia, por intervalo entre limpezas e temperatura do mês mais frio.
a temperatura média do mês mais frio do ano, daquele determinado local onde será instalado o tanque séptico. Então vejam que com relação ao intervalo entre limpezas, é o projetista que escolhe. Eu quero que esse tanque séptico necessite limpeza uma vez por ano. Qual que é a consequência disso? Se adotado um intervalo menor, então o tanque séptico vai ter como resultado um volume útil menor. Então por isso a remoção mais periódica, mais frequente desse lodo. Se você adotar um intervalo de limpezas maior, significa que esse tanque séptico vai ter que ter um volume maior. Então, vai acarretar num maior custo de implantação. No entanto, se tem uma certa simplicidade operacional que somente a cada 5 anos você vai ter que remover esse lodo. Claro que o volume de lodo aqui, nesse caso, a ser retirado do tanque, tratado e para disposição final vai ser maior e o custo também vai ser maior. O que a gente vê com mais frequência é a utilização, a adoção de um intervalo de limpezas menor, 1 ou 2 anos. Então, você sabe que todo ano, em determinado mês, tem que fazer a limpeza daquele tanque séptico. Então, muitas vezes isso aqui é melhor, então facilita o controle por parte do morador ou por parte da comunidade. Então, sabe que todo ano tem que fazer a limpeza. Então, se adota o intervalo de limpeza e aí seleciona de acordo com a temperatura média do mês mais frio do local onde será instalado o tanque séptico, verifica então qual que tem que ser o valor de K. Então, digamos, aqui na região, o mês mais frio do ano é junho. Então, a temperatura média desse mês é de 12 graus. Vai entrar nessa faixa aqui, né? 12 graus, entre 10 a 20. Nesse caso aqui, com intervalo de limpeza de 1 ano, a taxa de acumulação total de lodo, o valor de K a ser adotado para o cálculo do volume útil é de 65. Bom, então com essas informações das tabelas anteriores, vocês conseguem calcular o volume útil do tanque séptico e com base no volume útil se determina a partir dessa tabela a profundidade útil desse tanque séptico. Então, digamos que o volume útil obtido para o tanque séptico foi de 5 metros cúbicos. Então, vai ter uma recomendação de profundidade útil mínima, que é de 1,2 metros, e profundidade útil máxima de 2,2 metros. Então, aqui nós podemos adotar um valor de profundidade útil intermediária, então, por exemplo, 1,8 metros. Então, isso aqui é a gente que adota. O que vai ser essa profundidade útil, pessoal? Na NBR 7229 tem essa figura que mostra o que é a profundidade útil, que seria isso aqui, ó, essa distância. Só que tem um errinho na NBR, que aqui essa profundidade útil no desenho tá como L e na legenda aparece um H. Então, onde na figura tem o L, considerem que seja um H. Então, aqui eu já fiz essa correção para vocês, então só cuidem disso. O exercício dessa aula é sobre o dimensionamento de um tanque séptico. Então, vocês vão dimensionar um tanque séptico para atender a uma população de 25 pessoas com padrão de residência médio. O intervalo de limpeza do tanque, intervalo para retirada do lodo, da escuma, de 1 ano, e a temperatura média ambiente, nesse caso, vocês vão adotar 18 graus Celsius. Então, vocês vão fazer o dimensionamento, o cálculo primeiro do volume útil do tanque, da profundidade, vão encontrar todas as dimensões, vão considerar que a tubulação de entrada e saída é de 100 milímetros, que geralmente é o diâmetro adotado, tá? Vão calcular todas essas alturas, profundidade total, vão decidir se vai ser um tanque séptico circular ou prismático. E, por último, vocês façam um desenho mostrando todas essas dimensões, tá ok? Implanta e corte. Pode ser um desenho feito à mão mesmo, tá? Não tem problema. Como material de apoio, além da NBR 7229, tem algumas recomendações nesse livro, Reatores Anaeróbios, do Chernysharo, inclusive orientações para a parte de projeto.